Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui mais uma vez para um encontro super especial do Estrelas e Cartas para a gente ver as previsões para a nossa semana. E essa é uma semana que a gente começa já no signo de Libra, aí trazendo para a gente equilíbrio, estabilidade, né? Regente aí de Libra é o planeta Vênus, então ele vai trazer para a gente muito essa questão, né, da leveza das coisas, a beleza das coisas. Então é uma semana que a gente vai sentir aí muito forte esse ponto. Passamos do eclipse, né, nessa semana anterior, então as coisas realmente mudam aí pra gente nesta semana aí positiva para nós, né? E espero que você esteja acompanhando a gente aqui. Aproveita aí, se você está assistindo pela primeira vez, para você curtir, para você compartilhar, em que aqui a gente vê sempre a nossa semana usando o tarô para os nossos signos. E nesta semana eu estou usando o tarô do Telema, né? As pessoas me perguntaram semana passada que tarô que você usa. Essa semana eu estou usando o Telema. Vou até deixar o tarô aqui do lado, né? E a gente vai ver as previsões aí para nossa semana do dia 23 de setembro ao dia 29 de setembro. Então confere aí o seu signo, fiquem atentos para a gente ver aí o que reservam os astros ou aqui no caso o tarô para nossa semana. E librianos e librianas, fiquem atentos aí como é que vai ser, né, essa semana para vocês. Então vamos lá, embaralhando as cartas, pedindo para que o cosmos, os oráculos nos abram, nos revelem aquilo que é importante para nós, que vai trazer aí revelação, contribuição, orientação para a gente. Sempre isso, né? Sempre que traga contribuição para nós. Então vamos lá, tô aqui com meu papel na mão, vamos ver aí, começando pelo signo de Áries. O que tem aqui, né, de aspecto positivo para os arianos e o aspecto desafiador para os arianos. No aspecto positivo, o 9 de paus é uma carta que fala muito assim, que a gente vai estar talvez se sentindo um pouco cansado com as questões todas, né? A gente percebe aqui o personagem realmente com muita coisa para fazer. Então, Ariano, vale a pena nessa semana você colocar ali toda a lista de tudo que você quer fazer. Lembrando também um ponto muito importante, a Lua vai estar aí muito transitando pelo signo de Câncer, que é não somente para que a gente equilibre as nossas emoções, mas para que a gente também organize todo o nosso contexto, né, nosso dia a dia. E para o ariano, perdão, isso vai ser muito importante, né? Fazer uma lista de tudo que você tem para fazer, porque isso vai te ajudar muito na sua organização, no seu processo, até para que você não se perca. Da mesma forma como eu estou aqui com a minha lista das coisas para fazer, né, de todos os signos, isso vai certamente te contribuir bastante, ariano. No aspecto desafiador, o 3 de ouros. Então, o que a gente diz, né? Talvez você se coloque ali um monte de coisa para fazer e você talvez não vá conseguir cumprir. Pensa assim, não adianta você colocar 10 itens para você fazer num dia e você ficar com aquela pressão para fazer os 10 itens. Coloca lá e fala assim, olha, desses 10 itens eu vou fazer 2 hoje, eu vou fazer 3 hoje. Trace metas que são possíveis. Eu sei que você gosta de um desafio, mas nessa semana isso pode ser um desafio muito grande. Então cuidado com isso, né? Você aí, ariano, pode ter um pouco de dificuldade com essa questão. Outro ponto é para você também tomar muita atenção a tudo que você for escrever. Se você for mexer com contrato, se você for escrever uma mensagem para o seu namorado, para sua namorada, cuidado com isso também, para que você não seja mal interpretado. Tudo aquilo que for escrito, papel, documentos, talvez até mensagens faladas, precisam da sua atenção nessa semana, porque isso pode ser aí um tanto desafiador e você pode se sentir em alguns momentos aí pouco compreendido, tá? Cuide disso com muita atenção, ariano. Um beijo enorme no seu coração.
A gente estava falando, né, da Lua, que vai estar passando o signo em Câncer, ela vai estar aí com algumas quadraturas, né, ou seja, as quadraturas são desafios, né. Então, quando a gente fala sobre isso, ou seja, Câncer já é um signo, assim, muito envolvido com as suas emoções. A Lua também traz isso para nós, então, talvez a gente tenha cuidado para não patinar nisso nessa semana, porque isso pode ser realmente bastante desafiador, tá bom? Vamos ver agora o signo de Touro. Aspectos positivos e aspectos desafiadores para os taurinos e taurinas. No aspecto positivo, a gente tem o pendurado. E eu sei que você vai falar para mim assim, nossa, como é que o pendurado pode ser positivo, né? O pendurado mostra que a gente às vezes precisa parar, respirar, meditar, se concentrar para que a gente possa ter uma outra perspectiva da situação. É exatamente isso que o pendurado nos traz para você, taurino. Eu sei que você às vezes gosta de ficar um pouco parado, cuidado, né? Para você não ter esse momento de pausa em excesso. Cuidado com a extensão dessa pausa. A carta do pendurado é uma pausa momentânea, uma pausa temporária, é uma pausa em que você vai fazer para que você enxergue as coisas de outra perspectiva, porque às vezes você é muito dono da verdade, então cuidado com isso nessa semana, porque isso pode não ser aí favorável para você. No aspecto desafiador, o 8 de ouros, ele vai falar aqui exatamente dessa questão. Faça ali, quando você for olhar as coisas de uma outra perspectiva, né, faça ali uma boa análise mesmo, né, não seja não faça uma análise ali muito parcial, porque você depois pode aí ter consequências bem severas. Não é uma semana favorável para nenhuma compra de bem, nenhuma compra de nada, né? Pague as suas contas, todas essas que você tem que fazer, não faça nenhum investimento, é uma semana que você talvez tenha dificuldade de clareza nesse sentido, né? E se você quiser aí fazer algum estudo essa semana, né? Ou seja, não conseguiu compreender direito, releia, não tenha preguiça disso, tá? Na questão dos relacionamentos, eu vejo que é uma semana que também pode ser aí desafiador, esse aspecto de você falar e ser compreendido, e aí você vai ter que desenvolver esse aspecto da empatia, tá? Acho que esse é o ponto principal para você, taurino e taurina, e um beijo enorme no seu coração. Vamos ver agora a semana para os geminianos, no aspecto positivo e no aspecto desafiador. Aspecto positivo, Gêmeos, a carta da morte. É uma semana que você vai conseguir se desprender de algumas coisas ou concluir algumas tarefas. Seja algum trabalho que você tem aí para fazer, seja alguma coisa que você estava adiando, procrastinando, é uma semana que você realmente vai conseguir concluir, vai conseguir fazer, vai conseguir resolver, uma semana extremamente positiva para isso, uma semana que você vai ter clareza, se sentou, você vai conseguir concluir, isso vai te trazer uma satisfação imensa, acho que você vai ter uma semana realmente muito positiva nesse ponto, uma semana de bem, né, você vai se sentir bem com as coisas que você tem para fazer, e aí vem um ponto, viu, nessa semana, Gêmeos, fale aquilo que é necessário, né? Sem muito florear, seja objetivo nas coisas. Eu acho que esse é um ponto bem importante para você, tá? No aspecto negativo ou desafiador, vem o As de Copas. Talvez é uma semana que você vai ter dificuldade para lidar com algumas emoções. Dificuldade de perdoar, dificuldade de deixar para trás, de desapegar das coisas, né? Com amor, com leveza, com docilidade. Às vezes você pode ser um pouco ríspido na sua fala. Cuidado com isso nessa semana, né? É uma semana que você talvez tenha dificuldade de ter uma palavra aí com alguém, de uma forma de uma palavra de não só de você falar, né? De você ouvir também. Eu acho que é uma semana um pouco desafiadora nesse aspecto das suas relações, Gêmeos, porque tem uma questão, né? Lembrando que o signo de Gêmeos são 2, então você fala e você escuta. Esse é um ponto aí que pode ser desafiador para você. E um beijo para você, geminiano, viu? E boa semana. Vamos ver lá as pessoas agora do signo de Câncer. Como é que vai ser a semana para os cancerianos no aspecto positivo, no aspecto desafiador para os cancerianos?
No aspecto positivo, Câncer, a gente tem a carta do julgamento. O julgamento fala que é uma semana muito boa para todos os processos burocráticos. Tudo que você mexer com questões de justiça vai ser extremamente favorável. Burocracia de maneira geral, documentos. Se você tiver que concluir alguma tarefa, alguma coisa, vai ser uma semana realmente muito positiva. E você vai certamente ter aí êxito nesse sentido. Aproveite isso. Você vai ter clareza das coisas, né? Você vai conseguir aí realmente colocar lá, ainda mais com essa lua aí passando pelo signo de Câncer, você vai conseguir colocar todas as coisas ali que você tem para fazer. Eu acho que isso vai ser extremamente positivo. O 6 de paus mostra nesse sentido, no desafio, talvez você tenha um pouco de dificuldade de celebrar as suas conquistas e as suas vitórias. Talvez o sentimento, e eu falo talvez, porque a gente não pode nem generalizar, a gente sabe que existem as suas especificidades dentro do signo, né? Mas ele mostra aí um pouco de dificuldade de você de alegrar-se com as suas conquistas, ou de definir ou é o prazo que você vai concluir as suas coisas, né? Então, você tem lá, tô fazendo isso, tô fazendo uma pesquisa de campo, você vai falar, não, agora chega, não vou mais pesquisar mais nada, não vou mais acrescentar nada no meu processo, tá bom, vou entregar. Eu tenho um trabalho para concluir, vou entregar o trabalho porque eu acho que eu já esgotei e daqui a pouco você vai perceber que aquilo fica sofrido para você. Então, também coloque um ponto final no quanto você vai se dedicar ou se doar para as pessoas das suas relações. É uma semana também que você tem que dar um basta nas coisas, viu, Câncer? Chega uma hora que, né, o prazo, o limite vai para todo mundo e para você também. Eu desejo uma excelente semana para você, viu, Câncer? Vamos ver aqui agora a semana para os leoninos, no aspecto positivo, no aspecto desafiador. Lembrando que essa semana vai do dia 23 de setembro ao dia 29 de setembro. Vamos lá, leonino. No aspecto positivo, a gente tem exatamente o As de Copas. Então, é uma semana que você vai estar aí pleno, aí motivado para fazer as coisas, você vai se sentir realmente muito envolvido por tudo aquilo que você vai fazer, você vai sentir aí, né, realmente vibrando muito para as coisas que você quer. Uma semana favorável para isso, uma semana que você certamente vai se apaixonar mais, não só pelas suas atividades, mas pelas pessoas. Uma semana que pode sim surgir um novo amor para você, leonino, então aproveite para isso. Se você estiver aí em busca de alguém, aproveita para aceitar aquele convite, para ir para um happy hour, para alguma coisa, algum encontro com amigos, despretensiosamente, mas quem sabe você não encontra alguém interessante aí nessa semana, tá bom? No aspecto desafiador para você, o 8 de ouros. O 8 de ouros é uma carta, né? A gente tem aqui até uma personagem, eu vou pôr mais à frente, percebe? É uma senhora tá ali fazendo seu bordado de maneira concentrada. Então, o que ele traz para nós essa carta como desafio? Até porque ela já apareceu para a gente antes. Ela fala o seguinte, que a gente às vezes pode ter um pouco de dificuldade de se colocar para fazer uma coisa e ter foco. Sabe? Quando você fala assim, não, agora eu vou terminar de ler esse capítulo do livro, eu só paro na hora que eu terminar o capítulo. Então, ele começa que assim, né? E você, leonino, pode se apaixonar por fazer, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, fazer aquilo, mas você não avança, não conclui. Tem uma dificuldade de ter foco. Então, cuidado com isso, porque isso, na verdade, acaba sendo até um processo seu de autossabotagem. Então, cuidado com essa situação, porque isso pode até pode depor contra você e depois você perde a credibilidade. Leonino, a gente sabe o quanto isso é importante para você, né? Foco, concentração para você, Leão, nada de se dispersar e gastar energia com coisas que você sabe que não vão valer a pena. Um beijo grande para você. E vamos ver agora as previsões para as pessoas do signo de Virgem, né? Os virginianos que fizeram aniversário agora. Vamos ver aí o que revela para você nessa semana, Virgem. No aspecto positivo, a gente tem o 10 de copas. Você vai estar ainda celebrando, né, colhendo aí
os louros, as conquistas, né? Abrindo os presentes ainda nessa semana, né, Virgem? Então é uma semana que você ainda vai estar celebrando seu aniversário. 10 de copas mostra as pessoas envolvidas, pessoas da família. Então é uma semana que você vai ter, seus encontros vão ser muito favoráveis. E você vai realmente desfrutar disso nessa semana. Isso vai ser extremamente positivo para você. Mas no aspecto desafiador, Virgem, a gente tem a carta da Lua. A Lua é uma carta delicada, a gente falou até da Lua em Câncer, né, nessa semana, então ele mostra assim um pouco de dificuldade de concluir algumas coisas. E para o virginiano isso pega, né? Porque assim, você é muito crítico, muito detalhista, tudo tem que sair perfeito. E uma coisa eu aprendi ao longo dessa trajetória na minha vida: o ótimo é inimigo do bom. E eu penso, toda vez que eu me coloco para fazer alguma coisa, eu falo porque eu também sou de Virgem, toda vez que eu me coloco para fazer alguma coisa, eu penso muito assim, bom, baixa aí as expectativas para você conseguir fazer as coisas de uma maneira, né, que consiga transmitir o que você quer, mas o bom nunca é perfeito para o Virgem. Então a Lua mostra isso. Um pouco de dificuldade de lidar com as suas emoções, um pouco de dificuldade de lidar com essas expectativas que você tem nessa semana. E talvez até nessas relações, nesses encontros, né, que você vai ter aí nessa semana com familiares, com pessoas queridas, você vai se sentir um pouco instável, né? Um pouco inseguro, um pouco instável nessa semana, e isso pode vir aí para você como um desafio. Como você está lidando com as suas emoções dessa semana ou até agora, Virgem? Nessa semana, fique atento a isso, tá bom? Um beijo grande, boa semana para você, Virgem. Vamos ver agora, finalmente, as previsões para os librianos e librianas que estão fazendo aniversário agora, né? E todos os librianos e librianas. Vamos lá? Libra, no aspecto positivo, a gente tem a carta do eremita, né? Você finalmente vai iluminar o seu caminho e vai seguir aí a sua trajetória nessa semana. Uma semana de maturidade, uma semana de tempo, uma semana que você realmente vai conseguir respirar, se dedicar para as coisas. Talvez você queira aí ficar um pouco mais sozinho, sozinha, curtir aí com algumas mais você internamente. E em alguns momentos você sinta que você precisa ficar mais sozinho, isolado. Você sente que isso é necessário para você nessa semana. Tá tudo bem, Libra, né? Essa questão das expectativas que você tem com o outro, a influência que você tem pelo outro, isso é muito importante para você. Mas nessa semana, a pessoa que você mais tem que se agradar é você mesmo. Afinal de contas, é o seu aniversário, né? Então, no aspecto desafiador, Libra, a gente tem aqui o 2 de espadas, que ele vai falar que é um momento de você parar, de você refletir, de você pensar o que você quer da sua vida, de você principalmente se conectar. Então aproveite isso para você fazer nesse seu dia, de você se conectar, de você realmente buscar algo que você quer para você. É uma semana realmente, né, de você se conectar com as suas emoções. Então o 2 de espadas fala assim: pare um tempo, né? Olha, essa carta do eremita é uma carta interessante, porque no passado o nome dessa carta era tempo. Então tire um tempo para você, né? O 2 de espadas fala: ouça o seu coração, ouça aí os seus pensamentos e se conecte com eles para você ter clareza das coisas. Não é uma semana agitada para você, Libra, é uma semana mais introspectiva, tá bom? Um beijo enorme no seu coração e feliz aniversário. E agora vamos ver as previsões para as pessoas do signo de Escorpião. Aspecto positivo e aspecto desafiador para Escorpião. No aspecto positivo, a gente tem o 4 de paus. O 4 de paus é uma carta que vai falar muito dessas relações com as pessoas. Então é uma semana que você vai socializar, você vai ter muito contato com as pessoas, você vai sentir muitas vezes o desejo de ter alguém ao seu lado, um companheiro, uma companheira, né? A gente percebe a construção das parcerias nessa semana. Para você, Escorpião, isso vai ser muito importante, mas a gente sabe que você não gosta de depender de ninguém. E às vezes o seu nível de tolerância pode ser um pouco baixo, por isso que no aspecto negativo, a gente tem aqui exatamente a carta da morte. A carta da morte é uma carta de transformação.
E é uma carta que ela fala o seguinte, olha, você quer ter alguém, e talvez até você tenha uma pessoa do seu lado, um parceiro, uma parceira, não só na vida de trabalho, mas a carta da morte mostra assim, será que você não fica às vezes olhando para o outro, criticando o outro, avaliando o outro, e tem a questão do próprio desapego, né, com relação à pessoa. Então é uma semana que você precisa trabalhar isso, ressignificar essas relações, para que você não sofra, para que você não se sinta aí, né, consumido pelas essas questões, porque isso pode ser uma semana bem desafiadora para você, tá bom? Escorpião, procura levar com mais leveza, sabe? Nessa semana, eu acho que isso realmente vai ser necessário para você, porque a carta da morte mostra que é aquela coisa, quando você corta mesmo, né? E não tem quem faça você voltar aí o contrário. Mas, enfim, desafios que fazem parte da nossa vida. Vamos lá. Pessoas do signo de Sagitário, vamos ver quais são as previsões no aspecto positivo e no aspecto desafiador para Sagitário. No aspecto positivo, Sagitário, a gente tem a carta da Justiça. Uma semana de equilíbrio, uma semana que você vai aí conseguir alcançar objetivos muito positivos, todo o processo burocrático, tudo aquilo que você for querer se envolver. E eu diria que não é só o processo burocrático de documentos, né, de processos judiciais, tudo, processos, projetos, tudo que você for fazer, exames. Essa é uma semana que realmente eu acho que isso é algo favorável para você, Sagitário. Nessa semana, aproveite isso, aproveite essa energia para você também planejar aí o seu final de ano, e por que não? Né? Acho que isso também é bem positivo. Às vezes algumas pessoas não gostam muito disso, mas a gente precisa mesmo, né, às vezes sentar e se pôr para isso. No aspecto desafiador, Sagitário, a gente tem a carta do carro. Então, a gente fala assim, né, o carro é a pessoa que tem a rodinha no pé. Ela não para quieto. Então, veja, às vezes, e aí percebe só uma coisa, Sagitário, será que você não quer, né, você vai dizer assim, eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de pensar no final do ano, mas isso para mim é bobeira, e aí você arranja uma desculpa para sair, você fala que você tem que fazer tal coisa, sabe, porque às vezes é melhor sair e se movimentar do que verdadeiramente se pôr para fazer algo, né, pensa nisso. Então, nessa semana, Sagitário, sonhe grande, mas trace um plano para isso, para você executar, porque senão não vai adiantar, tá? Não é uma semana para você se deslocar, para você pensar em viagem, para você pensar, planejar na viagem, sim, mas não é uma semana que você deveria colocar a viagem à frente dos projetos. É uma semana mais favorável para você projetar. Um beijo para você, Sagitário. E agora vamos ver as previsões para o signo de Capricórnio, aspecto positivo, aspecto desafiador para Capricórnio. Aspecto positivo, a gente tem o 8 de paus. Você vai estar muito conectado, muito antenado com as coisas aí, percebendo as entrelinhas, você vai estar aí muito atento a todas as coisas ao seu redor, e aí você vai falar assim, será que é o momento certo de agir? Estou esperando um sinal do universo para que eu possa realizar aquilo que eu tanto desejo. Então, eu vejo que é uma semana, Capricórnio, que você vai estar realmente muito observador com relação às coisas, às situações, aos detalhes, ouvindo mais as pessoas, e eu acho que isso vai ser um ganho realmente muito grande para você. Mas no aspecto negativo, nesse sentido desafiador, a gente tem a carta do julgamento, que é estipular um prazo, né? Porque a gente às vezes fica pensando, eu estou esperando um sinal do universo. E aí o sinal chega, mas o sinal não chega, ou seja, a mensagem do universo não chega da maneira como você queria. E aí você fala, então não é para eu fazer. Não é bem assim. A carta do julgamento fala que aí a gente às vezes é muito exigente com relação às coisas, às situações, e a gente não faz nada. O julgamento também vai falar muito do nosso senso crítico, dessa dificuldade da gente de realizar as coisas, porque
não está perfeito, não está pleno. Ele vai falar muito da realização de processos burocráticos de uma maneira geral. Então, se você for assinar algum contrato, você vai estar tão olhando para as entrelinhas que você pode ter um pouco de dificuldade de ir lá e bater o martelo. Né? Cuidado com o excesso de crítica com relação às pessoas, às relações. Você também pode estar aí com esse senso muito apurado e isso se torna mesmo desafiador para você, viu, Capricórnio? No mais, um beijo grande e uma excelente semana. E agora vamos ver as previsões para as pessoas do signo de Aquário. Vamos lá, aspecto positivo e aspecto desafiador para os aquarianos e aquarianas. No aspecto positivo, 4 de copas. É uma semana que você vai analisar e olhar muito para os seus sentimentos. Como é que estão os seus sentimentos nessa semana, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou indo para o caminho certo? O que eu posso mudar em mim? O que eu posso melhorar em mim? É uma semana que você realmente vai sentir muita necessidade disso, dessa melhora, dessa evolução, dessa análise dos teus sentimentos. E talvez você perceba que algumas coisas não vão te agradar. Você vai perceber assim, nossa, eu podia ter feito de um jeito diferente, eu podia ter lidado com essa situação de uma outra forma. Então é uma semana que você realmente vai sentir aí necessidade de rever alguns sentimentos. Mas no aspecto desafiador, a gente tem o Pajem de Paus, que é uma carta que fala assim, olha, eu vou rever e tudo, mas será que eu consigo agir? Eu vejo o desafio para você. O Pajem de Paus mostra uma dificuldade de ter iniciativa. Será que você não está sendo submisso demais ao outro, submisso demais às circunstâncias e não conseguindo ter, fazer valer a sua opinião? Será que você não está aí, muito suscetível às questões, muito envolvido com as críticas e não conseguindo de fato se enxergar, se perceber, fazer valer a sua opinião perante as pessoas? Cuidado com isso nessa semana, Aquário. Realmente é uma semana desafiadora para você. Como você lidar com as suas emoções? E lembre-se, sempre é possível rever aí a sua conduta. Se há alguma coisa na relação com o outro, com a outra pessoa que você não está feliz, aprenda a falar. Olha, não gostei disso. Não gostei do que você falou. Isso me machucou. E tá tudo bem, né? Beijo grande para você, Aquário. Ó, coragem, tá? E agora, finalmente, vamos ver as previsões para as pessoas do signo de Peixes. Aspecto positivo, aspecto desafiador para Peixes. No aspecto positivo, Pajem de Copas. É uma semana que você vai estar aí com a intuição lá em cima. O pisciano já tem, eu falo que ele não tem uma parabólica na cabeça, ele tem uma fibra ótica, porque ele tem uma conexão com o plano astral muito grande. Então, o Pajem de Copas é uma carta que fala sobre intuição, sobre os seus sentimentos. Você vai conseguir realmente lidar melhor com isso nessa semana, se fazer valer, gente nova, novas amizades para você nessa semana. Isso vai ser extremamente favorável, e você realmente vai conseguir ter uma semana plena nesse ponto. Mas no aspecto desafiador, a gente tem o Pajem de Ouros. Eu achei isso fantástico. A gente tem 2 pajens. E aí vale a pena, para quem gosta de estudar tarô e que me acompanha aqui, sabendo que eu já dou curso de tarô aí há muitos anos, o pajem, ele tem 2 pontos bem positivos que eu acho que vale a pena a gente mencionar. O primeiro ponto do pajem, ele é uma pessoa, que tem uma iniciativa. Pensa no estagiário quando começa na empresa, que tudo quer saber. É isso que o pajem nos traz. Então, tenha iniciativa para fazer as coisas. Aprenda algo novo, algum sentimento novo, algo que te faça te dê satisfação. Todas as iniciativas, todas as coisas novas que você quiser fazer nessa semana vai ser muito positivo para você, viu? Peixes, pense nisso. Mas no aspecto negativo, que é a questão do pajem, é uma imaturidade às vezes para lidar com as coisas. E a minha imaturidade com o quê? Com ouros. Com ouros é dinheiro, mas ouros também são as iniciativas, as atitudes. Eu quero fazer algo, mas eu não sei como começar. Eu quero fazer algo, mas eu não sei fazer. Eu quero fazer algo, mas por onde eu começo?
Então é uma semana que você vai ter muita vontade, mas você vai falar, a insegurança para fazer algo pode ser que aconteça em você aí nessa semana, peixes. Então são dois aspectos bem positivos do pajem. O pajem é a carta daquele que inicia algo, mas ele mostra uma imaturidade, falta de experiência para lidar com esse sentido. Esse é um aspecto bem positivo dos pagens. E a gente tem os dois pagens aqui nesse signo de peixes. Cuidado com isso, para você não fazer disso um peso, tá bom, peixes? No mais, uma boa semana. E para todos nós, vamos ver aí o que os astros, né, aqui por meio das cartas, o que eles nos trazem de aspectos. Vamos pegar um conselho para nós? Então vamos lá. Fecha os seus olhos, vamos mentalizar o nosso mentor, para que nesse instante ele possa trazer uma orientação para nós, por meio dessas cartas, para nossa semana. Eu vou puxar uma carta aqui, na verdade eu sempre gosto de puxar 3 para conselho. E aí eu falo, faz isso, faz isso, faz isso. Então a primeira carta é justiça. A gente está numa semana que eu falei lá aí, né, previsão semana com passando pelo signo de câncer, e algumas outras conjunções e quadraturas que a gente vai ter nessa semana mostra que é uma semana desafiadora para a gente realizar algumas questões, mas isso não significa que a gente não possa fazer. E uma boa dica que eu aprendi para não procrastinar é: faça uma lista de todas as coisas que você tem que fazer. E aí você fala assim, olha, dos 10 itens eu vou fazer um hoje. Eu vou fazer 2 amanhã e tá tudo bem, né? Trace pequenas metas para você, e a carta da justiça fala sobre isso. Então faça uma lista das coisas que você tem que fazer, que eu acho que é um ponto bem importante. A segunda carta é o Rei de Ouros. Entenda que você tem todas as capacidades para realizar as tarefas. E se você acha que você não tem, vá em busca dessa capacitação, né? Vai ler algum livro, fazer algum curso, se informar de alguma maneira para que você possa concluir. Ou se não, pedir ajuda para alguém que sabe que vai te ajudar nesse sentido, na conclusão dessa tarefa. Uma semana positiva para isso. Uma semana que principalmente você vai ter que lidar com essas questões que a gente já viu aí, dos todos os desafios. Então aproveite nisso nessa semana para você concluir aí e ir em busca inclusive dessa capacitação sua. Mas tem um outro ponto que eu acho que é muito favorável, que a gente tem aqui como terceira carta, que é o 2 de espadas. Comece a ouvir um pouco mais a sua intuição. Faça algum exercício para isso, porque é aquilo que a gente falou, a gente tem ali o lado racional da justiça, 10 coisas que eu quero fazer, mas eu sei que eu não vou conseguir fazer as 10. Eu sei que não tem nem tempo de fazer as 10. Eu sei que eu não tenho nem, né? Ou seja, as 24 horas do dia são impossíveis. Então, conecte-se com você, com a tua centelha divina, teu eu maior. Peça orientação, peça isso nesse momento, e essa orientação pode vir de uma forma despretensiosa, pode vir quando você estiver dormindo, se estiver tomando banho, varrendo a casa, lavando uma louça, qualquer forma, andando de bicicleta, seja a forma com que for, né? Silencie somente para você receber essas orientações e entender qual de todas as tarefas você tem que priorizar, porque se a gente não consegue silenciar a mente, a gente não consegue ter clareza dos propósitos e do que a gente tem que fazer. Isso é algo que a gente vai aprendendo. Quando a gente lida com a espiritualidade, a gente vai aprendendo exatamente isso. A lidar com as nossas emoções de uma maneira diferente. As nossas intuições, principalmente. E eu agradeço a você que acompanhou a gente aqui no Estrelas e Cartas nessa semana. E depois me diz aí, o que você achou das previsões do seu signo. Gratidão a você. A próxima semana a gente se encontra novamente aqui para ver as previsões. Aí a gente já vai entrar no mês de outubro, né? Novidades vêm pra gente aí. Olha, gratidão a você. Beijo grande. Até o próximo encontro. Tchau.